Hoje no Papo com Especialista o tema é a doença falciforme. O dia 19 de junho foi oficialmente designado como Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, com o objetivo de aumentar o conhecimento e a compreensão do público sobre a doença e os desafios vivenciados pelos pacientes, seus familiares e cuidadores. Trata-se de uma doença genética, hereditária e caracterizada por alterações nas hemácias do sangue. Os glóbulos vermelhos se tornam rígidos e assumem formato de foice, dificultando a passagem de oxigênio para o cérebro, pulmões, rins e outros órgãos. A enfermidade não tem cura e pode provocar o comprometimento das principais funções do organismo, caso o portador não receba assistência adequada. No Brasil, as estimativas apontam que a cada ano surgem cerca de 3 mil novos casos da doença e 180 mil novos portadores do traço, ou seja, pessoas que não apresentam sintomas, mas possuem a hemoglobina S, o traço falciforme. Para falar sobre o assunto, o convidado de hoje é o médico hematologista e hemoterapeuta Newton K. Okama, professor assistente doutor da disciplina de hematologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos então ao Papo com o Especialista. A doença falciforme é um conjunto de doenças. Elas são caracterizadas como doenças dos glóbulos vermelhos, né? E elas são um tipo específico, porque elas têm uma característica em comum, que é a presença dentro do glóbulo vermelho dessas pessoas, uma hemoglobina chamada hemoglobina S. É uma hemoglobina que é diferente da hemoglobina normal, que chama hemoglobina A. Então, a doença falciforme ela é ocasionada pela presença dessa hemoglobina S. Isso é muito importante. O traço falciforme é uma pessoa que a gente chama de heterozigoto. Quer dizer, ela tem uma parte de duas com a hemoglobina S, mas a outra é a hemoglobina normal A. Então são pessoas que a gente chama de AS. A pessoa que tem anemia falciforme tem as duas partes S. Então ela tem a hemoglobina SS. A pessoa com traço falciforme é uma pessoa normal, né? Vamos dizer assim, a situação difícil do traço falciforme é que ele pode ter um filho com anemia falciforme, caso ele se case com uma outra pessoa com traço falciforme. No caso específico da anemia falciforme, sim, é uma doença, né? A presença da hemoglobina S com outras situações, como a hemoglobina C, então a gente chama isso de SC, a hemoglobina D, SD, e outras hemoglobinopatias também, mas principalmente a associação da S com algumas formas que a gente chama de talassemia, também podem dar sintomas importantes. É difícil numerar os sintomas, porque cada paciente tem o seu universo próprio de sintomas, o seu próprio universo de desempenhos, né? Mas a gente pode dizer que o mais importante, né, é a anemia. A grande maioria dos pacientes vai ter anemia. E a outra questão básica é que em alguns momentos da vida dessa pessoa, ela pode ter crises dolorosas, quer dizer, ela vai ter momentos onde ela vai ter dor, principalmente nas articulações. No Brasil, felizmente, desde 2001, a gente tem um Programa Nacional de Triagem Neonatal que incluiu o diagnóstico da anemia falciforme e da doença falciforme. Então a gente tem o teste do pezinho, que já diagnostica logo o nascimento. Esse é o jeito mais importante hoje de diagnóstico dos nenezinhos com doença falciforme. A doença falciforme ela pode produzir um certo atraso no crescimento, ela pode fazer a criança ou o adulto internar por causa dessas crises, pode precisar de transfusões, pode ter necessidade de ter infecções e outras alterações em vários sistemas, como no sistema nervoso, nos rins, no fígado. São vários problemas. O mais importante é que a mãe, né, ou a família leve a criança para ser cuidada desde pequena, né? Isso, ela vai receber antibióticos, né? São antibióticos que a gente oferece
antes de ter a infecção. Então a gente chama de antibióticos profiláticos. Outra conduta que a gente também faz são algumas vitaminas. Então é muito importante evitar outros tipos de anemia, então falta de ferro, né? Falta do ácido fólico. E a gente tem outros medicamentos por via oral, por exemplo, uma medicação muito importante chamada hidroxiureia. E nós também temos alguns outros remédios mais novos, né? Que são usados por injeções na veia, são feitas periodicamente, mais ou menos mês a mês, e também como uma alternativa importante para alguns casos mais graves, o transplante de medula óssea. Na verdade, o mais importante é a família, né, acompanhar nos hemocentros, com os ambulatórios e seguir, né, todos os cuidados, como, por exemplo, a hidratação boa, né, os cuidados com a higiene, né, acompanhar o crescimento dessas crianças e, basicamente, seriam esses os cuidados mais importantes. Na verdade, toda pessoa que tiver traço falciforme e for casar ou pretender ter filhos, é importante procurar um hematologista para fazer exatamente esse desenho dessas probabilidades. Então, é fundamental que o marido e a esposa, né, ou o futuro pai e mãe, vão ao hemocentro, a algum centro que possa fazer esse estudo. Mas, em geral, a chance para um casal onde ambos têm o traço falciforme, né, é de cada filho que eles vão ter, 25% de chance de ter um filho com a anemia falciforme. Como o Brasil é um país muito miscigenado, a gente, na verdade, não deveria caracterizar em relação a isso, porque nós somos uma mistura de várias raças. Mas a gente pode dizer que nas regiões onde predomina a raça negra, né, e seus descendentes, vai ter uma probabilidade maior de ter pessoas com anemia falciforme e o traço falciforme. Existe cura. Hoje a gente pode dizer que o transplante é uma medida curativa. O transplante de medula óssea não é feito em todos os lugares. O lugar principal é em Ribeirão Preto, né, no Hospital das Clínicas da USP. E certamente é o tratamento hoje que é indicado, mas principalmente para situações mais graves. Eu gostaria de dizer que durante os 40 anos que eu cuido dos pacientes, hoje, graças a Deus, a gente tem outra equipe, né, tem outras pessoas na equipe, doutora Tamires, né, doutora Ana Clara, então a gente tem essas pessoas importantes trabalhando. Também nós temos todo o pessoal do Hemocentro. Eu gostaria de dizer que eu mais aprendi com esses pacientes, né, e que eu sou muito grato a ter convivido com eles, né, com as famílias. E eu acho que é sempre importante que essas pessoas tenham um amor próprio, né, saibam que os médicos são seus companheiros, né, e que é sempre fundamental cuidar de si mesmo, cuidar dos seus filhos, né, e sempre sonhar com o futuro. É isso. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Newton Okama por sua participação aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.